Vamos começar aqui o nosso papo falando sobre a Petrobras. Você foi o primeiro colega que eu vi chamar a atenção no começo da semana para a lei das estatais, a Lei 13.303, se eu não me engano, e aquela que os requisitos para o cargo de presidência da Petrobras não seriam cumpridos pelo indicado do presidente da República. De qualquer maneira, o presidente insiste, vai comprar essa briga. Qual é a ideia de Bolsonaro? É empurrar com a barriga? Eu tenho falado muito sobre isso, quero ver se você concorda. Empurrar com a barriga a situação do preço, segurando o preço até a eleição, nada de mexer em estatuto, nada de grande trabalho. É embolar a situação, criar dificuldades, mexer com o tempo para segurar o preço? Você acha que faz algum sentido isso? Você mesmo, Andreasa, colocou isso nos seus artigos no Globo essa semana, né? E eu não poderia concordar mais. Acho que está havendo uma descoordenação tremenda que emula um pouco o que houve na pandemia, no auge da pandemia. Felizmente estamos falando só de combustíveis, não estamos falando de vidas, mas eu acho que tem 3 atores aí fundamentais, que é a União, que são os estados e que é o Congresso. E cada um agindo por conta própria, olhando só seus interesses, batendo cabeça e sem a coordenação de quem melhor poderia fazer isso, que sem dúvida é o governo federal. Veja, é injusto dizer que os estados estão nadando em dinheiro, mas o fato é que posição do final do primeiro trimestre, eles estavam com 172 bilhões de reais em caixa. É uma coisa que, enfim, não tinha acontecido nos últimos anos. Das 27 unidades da federação, 25 deram neste ano reajustes para servidores. Então, os estados estão gastando um pouco mais mesmo e nem sempre estão gastando bem. O Congresso, por sua vez, agindo um pouco tresloucadamente e falando assim, poxa, agora é hora de limitar o ICMS e colocar um teto. Mas o mesmo Congresso aprovou nos últimos anos diversas leis, por exemplo, em energia elétrica, que só encareceram a conta de luz, distribuindo subsídios por toda a cadeia. Então, você tem subsídio hoje para carvão mineral, tem subsídio para que a pessoa de classe média alta coloque o teto solar no telhado de casa, placa fotovoltaica, tem subsídio para as térmicas a gás da Eletrobras. Então, são os jabutis que vão se acumulando, os próprios parlamentares criam esse incômodo e, no final das contas, falam alto lá, estou perdendo minha popularidade, preciso fazer alguma coisa. E a União, por outro lado, que podia fazer essa coordenação, parece não só ganhar tempo, mas comprar briga e armar distrações. Porque, ora, a cada oportunidade que a gente tem de tratar seriamente esse assunto, uma demissão do ministro de Minas e Energia, uma demissão de presidente da Petrobras, um desvio de foco, a discussão se prolonga, nós já estamos indo para sabe-se lá qual semana de tensão em torno da Petrobras, entre a semana sai semana a gente continua discutindo esse assunto, sem uma coordenação mínima para que esses atores possam sentar à mesa, e essa coordenação, na minha opinião, pelo menos, podia ser mais bem encaminhada pelo governo federal. Daniel, a gente tem só mais um minutinho, mas eu queria saber de você como é que fica a situação agora na Petrobras, porque o nome de Caio Paes de Andrade ainda não foi analisado, né, pelo Conselho, não foi aceito. O José Mauro Ferreira continua no posto até essa troca, mas o que ele tem que fazer? Como é que faz agora? O que a gente pode esperar? Fato deve se prolongar algumas semanas ainda, Marcela, mas fato é que a gente tem perdido uma excelente oportunidade também de olhar um pouco mais a floresta e menos a árvore. Eu acho que tem 3 pontos em 1 minuto aqui fechar que são muito importantes, né? A gente fala tanto nesses tempos de ESG, que é aquela questão de olhar para o ambiental, para o social, para a governança, e ora, a Petrobras, maior empresa do Brasil, pode colocar na presidência alguém que não atende aos requisitos da lei de responsabilidade das estatais. Então, ora, se você tem na presidência alguém que goste ou não do Bolsonaro, goste ou não do governo, goste ou não da figura do Caio Paes de Andrade, isso não está em discussão. Uma figura na presidência que não atende a esses requisitos mínimos, como é que nós vamos falar seriamente de governança? Acho que o segundo ponto nessa discussão é o seguinte, a gente tem tratado a Petrobras como se a gente estivesse nos anos 70, 80, no auge do petróleo, e petróleo está em declínio, o mundo só discute transição energética, então
onde que está o projeto da Petrobras daqui para frente, né? A gente está falando hoje de hidrogênio verde, de combustíveis alternativos, de eólicas offshore, no mar, que é para onde estão indo as petroleiras do mundo todo, a BP, a Equinor, a Shell. A Petrobras está parada. E o terceiro ponto, para concluir, me impressiona um pouco a naturalidade com que a gente fala de dezenas de bilhões de reais de subsídios, de fundos, de descontos de ICMS, quando a gente deixa completamente para último plano uma questão que é a mobilidade urbana. Pouca gente notou, no mês passado, completaram-se 10 anos do lançamento do PAC Mobilidade Urbana. 32 bilhões de reais que o governo, então, Dilma Rousseff havia prometido para estados e municípios para melhorar a qualidade do transporte público. Nesse pacote havia projetos como VLT de Cuiabá, monotrilho de Manaus, linha 2 do metrô do Rio de Janeiro, São Gonçalo da Moraí, linha 17, o monotrilho de São Paulo, linha Ouro, metrô na Asa Norte em Brasília. Eu estou falando desses projetos em cada cidade para convidar o leitor a pensar. Eles saíram do papel? O que aconteceu? É justo a gente falar em dezenas de bilhões de reais para subsidiar combustível enquanto a gente tem a situação tão calamitosa em mobilidade urbana? Enfim, só um convite aí para reflexão. Desenhou, eu avisei, ele é muito craque, vai voltar ao programa muitas vezes, é nosso amigo, nosso parceiro. Leiam Daniel Hittner, repórter especial do Valor Econômico em Brasília.